fecundo. Então quer dizer, não vai nascer pinto. Entendeu? Para nascer pinto, aí precisa sim do galo ou do frango. Então, falando de ovo, a gente tenta entender os símbolos da Páscoa. Vou falar para você mais ou menos assim. Uma vez eu tive a oportunidade de falar sobre a Páscoa. Existe 3 Páscoas. Então elas estão atreladas, mas ninguém percebe. A primeira Páscoa, ela é a Páscoa judaica, né? O povo judeu, eles tinham uma vida, entre aspas, normal. Estavam num determinado mês do ano que eles estavam vivendo. E quando Deus ouviu a oração do povo, que já estava sendo escravizado por muitos anos, já passaram uns 3 para 4 séculos sofrendo na mão do povo do Egito, diz a Bíblia que o próprio Deus foi que veio para resolver o problema. E usou um camarada chamado Moisés. Deixou Moisés se preparar, né? Criou situações para Moisés escapar. Ele era judeu, mas foi criado pela família egípcia. Então, Moisés ouviu a determinação de Deus, que era para libertar o povo. E para a hora de libertar o povo, houve mais mudanças. Primeiro, o calendário. Não lembro bem qual era o mês que eles estavam, mas Deus falou para ele que ali seria o primeiro mês do ano. O mês chamado Abib, outros chamam de Nissan. Então, o mês de abril é o mês que os judeus comemoram a Páscoa. Lá para os dias 14, 15 do mês de abril, todos os anos os judeus comemoram a Páscoa. A Páscoa dos judeus não tem nada a ver com a nossa, da nossa cultura. A nossa cultura ocidental vê a Páscoa de uma forma e a cultura oriental vê de outra forma. Aquela Páscoa, que no original deles, se não tiver enganado, a pronúncia acho que é Panache, significa passagem. Então Deus mandou criar um mês, um período dentro daquele mês para se comemorar a passagem de situação, de escravo para livres, a passagem de sair daquela terra e ir para uma outra terra, como diz a Bíblia, uma terra de fartura, de prosperidade, onde manava o leite e mel. Tiveram que atravessar o deserto, teve todo um período, né? E lá, para se lembrar desse momento, Deus falou para Moisés que era para juntar todos os anciãos, cada um contaria um pouco da história, e eles teriam que comer o cordeiro queimado, não podiam cozinhar, tinha que ser um cordeiro queimado, né? Sem temperos, e bebiam tipo um chá de ervas amargas, que era para lembrar o sacrifício e o sofrimento que eles passaram no Egito. E essa é a festa da Páscoa deles. A principal festa deles é essa, comemorar a situação de condenados que estavam morrer padecendo como escravos, e Deus mudou a sorte deles e eles se tornaram livres. Essa é a festa dos judeus, a Páscoa deles é para lembrar isso. A passagem de uma situação para outra, a passagem pelo Mar Vermelho. Essa é a história dos judeus, a Páscoa dos judeus. A Páscoa cristã, a que a gente comemora, por exemplo, amanhã, né, é a comemoração da ressurreição de Cristo. Quais são os principais elementos dessa Páscoa, segundo a cultura cristã? No caso, domingo, né? Domingo de Páscoa, né? Que amanhã O é pão, sábado. o vinho, em vez de ser um coelho, é o cordeiro. Como fosse a ceia. Por exemplo, quando João Batista estava batizando, Jesus estava vindo assim, fazia uma multidão atrás, fazia aquele barulho. Quando João Batista viu Jesus chegando, ele apontou e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. Esse é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro da Páscoa. Isso até nos faz lembrar o descobrimento do Brasil. O que a história do Brasil tem a ver com isso? É que quando o Brasil foi descoberto, no dia 22 de abril de 1500, veio um padre junto. E ele tinha que fazer a cerimônia da Páscoa. E eles escolheram um monte para fazer isso. E aquele monte ganhou o nome de Monte Pascual.
Entendeu? Por conta disso. Você lembra que o Brasil foi descoberto, né? No ano 1500, no dia 22 de abril. Existe uma terceira Páscoa, que é a Páscoa comercial. A Páscoa que lembra chocolate, lembra coelho, ovo de Páscoa, aquela mesa bonita, com bacalhoada, entendeu? Aquela fartura toda. Um pouco, né, diferente das ervas amargas, um pouco diferente daquela comida muito bem temperada, muito bem preparada, que a festa de Páscoa comercial faz, com aquela que Moisés passou para o povo, que era para comer o cordeiro queimado. Pegava o cordeiro, queimava, eles comiam aquela carne daquele jeito, sem tempero, sem nada. Que era para lembrar, e isso era para sempre. Entendeu? Então a Páscoa, ela é muito importante. Não por causa do chocolate, do ovo de Páscoa, não. É que se Jesus não ressuscitasse, porque a Páscoa cristã é isso, é a ressurreição. Você vê que nessas igrejas, quando se comemora a Páscoa, eles sempre colocam lá: Jesus está vivo, Jesus é a nossa Páscoa, viva, Jesus ressuscitou. Porque a grande Páscoa é a ressurreição. E a Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Inútil seria a nossa fé. Por quê? Porque a gente estava crendo num Deus que morreu, mas não ressuscitou. Estaríamos acreditando num grande libertador que não conseguiu vencer a morte. Ele seria igual a muitos que passaram, Buda e outros que morreram e continuam mortos. Não, Jesus é o único que morreu e ressuscitou e venceu a morte. Então a gente tem que dar muito valor para a Páscoa. A Páscoa teria que ser comemorada, lembrada em todas as igrejas. É um momento assim, muito especial. Da mesma forma que a Igreja Católica faz uma missa, uma coisa diferenciada para a Páscoa, as igrejas evangélicas deveriam fazer também. Porque o que é a Páscoa? É a comemoração da ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscita, ele teria perdido para o diabo. Se ele não ressuscita, não haveria igreja, não haveria céu, não haveria nem nós aqui. Porque está tudo atrelado. A nossa vitória, ela está atrelada, ela está presa à ressurreição de Jesus. Foram lá visitar o túmulo de Jesus. O que é que o anjo respondeu? Páscoa. Não, desculpa, não foi Páscoa. Ele respondeu: quem vocês procuram não está mais aqui. Ressuscitou. Isso é a nossa Páscoa. É o túmulo vazio. Tchau.